Olá, meus queridos estudiosos da Palavra de Deus. Esta semana começaremos um novo tema, a Bíblia e as profecias. Quando lemos João 14, verso 29, vemos um fato curioso que aconteceu entre Jesus e os seus discípulos. Jesus disse aos seus discípulos: "Digo-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais." O que Jesus de fato estava falando com os discípulos através desse texto? Ele estava mostrando aqui um método que Deus usa para se comunicar com os seres humanos, a profecia. Antes do pecado, a forma que Deus utilizava para se comunicar com o casal Adão e Eva no jardim era face a face. Deus conversava com o casal de forma direta. E há algum tempo, a Bíblia diz que Deus ficou sem se comunicar com os seres humanos. E quando Deus voltou a se comunicar, ele usou esse método chamado de profecia. A Bíblia apresenta alguns tipos de profecias e também alguns tipos de profetas. E o que seria então um profeta em relação à visão bíblica? Um exemplo bastante explicativo foi quando Deus chamou Moisés. Ele disse a Moisés: "Moisés, eu falarei diretamente contigo, e tu falarás a Arão, e Arão será o teu profeta." Ou seja, Deus estava dizendo que o recado que Moisés recebesse dele, até chegar em Faraó, quem faria essa intermediação seria Arão. Então Arão falaria por Moisés, e assim Arão seria profeta de Moisés. Concluímos então através desse exemplo que o profeta é um mensageiro. É aquele também que vê, segundo a Bíblia, como vidente, mas aquele que recebe de Deus a mensagem. Nos relatos bíblicos nós encontramos os profetas apocalípticos e os profetas clássicos. Um bom exemplo de um profeta clássico é Jonas, quando Deus pediu para que ele anunciasse em Nínive que se eles não se arrependessem, Nínive seria destruída. E esta profecia aconteceu nos dias do próprio profeta. Já o profeta Daniel pode ser considerado um profeta apocalíptico, porque as suas profecias, elas não eram profecias para os seus dias, mas eram profecias que apontavam para o futuro, para o tempo. A pergunta mais importante do estudo desta semana é: como podemos interpretar as profecias corretamente a fim de saber quando elas realmente aconteceram? Existem várias correntes teológicas de interpretação da profecia bíblica. Durante a Reforma, os reformadores adotaram o método chamado de historicista. Esse método é o mesmo que Daniel e João usaram como chave para a interpretação de suas profecias. O método historicista considera as profecias com um cumprimento progressivo e contínuo da história, começando no passado e terminando com o reino eterno de Deus. Este método é também um método usado pelos adventistas do sétimo dia. Quando lemos Daniel 2, 27 a 45, vimos que as profecias apocalípticas têm uma sequência histórica contínua. E nesse sentido, a própria Bíblia nos mostra como interpretar as profecias apocalípticas. Em João 14, 29, segundo as palavras de Jesus, as profecias podem funcionar como sinais para confirmar a nossa fé no Senhor. Alguns aspectos da profecia na Bíblia não podemos entender da forma como nós lemos. Por exemplo, há um princípio chamado princípio dia-ano, onde um dia na profecia equivale a um ano. E a Bíblia explica esse princípio do dia-ano em Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7. Nesses textos, Deus explicou que cada dia em que os homens haviam espiado a terra seria considerado um ano.
As profecias de Daniel também reforçam o princípio dia-ano. Imagine se a profecia das 70 semanas, de Daniel 9, 24 a 27, fosse literal. O período desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ungido o príncipe, que seria Jesus, em Daniel 9, 25, seria de 69 semanas, ou seja, 1 ano e 4 meses. A profecia não teria sentido. Os eventos proféticos ficam claros quando aplicamos o princípio dia-ano e as 70 semanas se tornam 490 anos. Esta semana vamos entender mais detalhes dos princípios dia-ano e do método historicista de interpretação das profecias. E que a bênção do Senhor esteja com todos nós.